a minha história para virar um assessor, ela é, cara, não é uma história bonita, não. Assim, na real, eu em 2015 eu tinha acabado de sair da minha última empreitada, muito em função dos conselhos que eu ouvi da minha esposa, que eu estava numa empresa que talvez eu não fosse chegar em nenhum lugar. Tinha uma posição de comodidade minha lá, porque tinha um bom salário, mas que talvez não durasse muito tempo, pela continuidade da empresa. E ao mesmo tempo tinha muito medo envolvido, porque eu já tinha 37 anos de idade, na época eu tinha 36, isso foi em 2014. E você com 36 anos de idade, você se questiona se você consegue recomeçar, né? Assim, é um recomeço profissional com algo que eu nunca fiz, entendeu? Então minha esposa me aconselhou a sair, eu saí da empresa que eu estava. Na época eu tinha 3 filhos já. Não tinha 3, eu tinha 2 e ela estava grávida do meu terceiro. Eu não tinha reserva nenhuma, não tinha poupança. Eu saí do trabalho, um pouco de poupança que eu tinha, a gente tinha gasto na reforma do apartamento que a gente morava. Minha esposa sempre trabalhou, então a gente sempre dividia as contas de casa. E foi um momento difícil pra caramba, porque quando eu saí dessa empresa, eu tinha combinado com meu sócio eu ia sair, só que eu não tinha nenhuma outra fonte de renda, então eu ia precisar continuar tirando o meu prolabore até que eu me recolocasse no mercado, porque eu não tinha, cara, da onde tirar dinheiro. Infelizmente, meus pais não têm condições de me ajudar, e eu tinha que, cara, trazer alguma coisa pra casa. E assim, no momento que eu conseguisse me recolocar no mercado, cara, eu parava de tirar e a minha participação na empresa a gente acertasse, a Deus dará, quando desse, sem pressa. Bom, o fato é que eu não tive essa retirada e saí com uma mão na frente e outra atrás. Secou a fonte e não tinha nada de reserva. Sequei a fonte e minha esposa grávida do terceiro, 2 crianças comendo em casa. Ainda bem que uma ainda mamava, né? Mas foi um momento super difícil, porque a gente não tinha reserva, nem eu nem ela. O Brasil estava num momento super difícil, final do governo Dilma. Ali. As empresas estavam diminuindo os seus quadros de funcionário, não estavam contratando mais nada. E eu tentei me recolocar, fiquei tentando me recolocar o ano de 2015 inteiro no mercado de trabalho. Meu primeiro trabalho foi como trainee numa Big Four, né? Foi na Arthur Andersen. Depois fui para Deloitte, trabalhava com gestão de riscos, fiquei um bom tempo lá. E aí foi o lugar que eu saí pela porta da frente e que falou que me aceitaria em qualquer momento quando eu quisesse voltar. E eu bati na porta lá, eles falavam que iam me aceitar, só que precisavam vender um projeto. Porque não dava para me contratar para eu ficar no staff sentado lá enquanto eles estavam mandando a gente embora. E esse momento não chegava, cara. E eu em casa lá, vendo minha esposa sair para trabalhar todos os dias, que não é fácil, né, para um homem, né, que a gente é educado numa sociedade que é machista, pra que ser o provedor e você vê a mulher de barriguda saindo para trabalhar e você em casa sentado no sofá, foi um momento super difícil. E aí você começa a entrar numa espiral ruim, cara, porque você não consegue emprego, você está em casa, você se sente mal por estar em casa, aí você sai para procurar emprego, você já não está bem, você não consegue emprego, você volta para casa pior e ruim. só vai ficando ruim. E aí um amigo meu, que faz jiu-jitsu comigo, falou, Kira, você não quer conhecer o meu irmão? Eu acho que você tem perfil para fazer o que ele faz. Eu falei, cara, não tô fazendo nada, né, meu? Bora lá, né? E eu fui conversar com o irmão dele. Quando eu cheguei lá, o irmão dele tinha um escritório de agente autônomo dentro da XP. E eu entendi um pouco do que ele fazia.
E ele falou, pô, você não quer testar informalmente? Até então você não tinha tido nenhuma experiência no mercado financeiro em si. Não. Porque você vinha de auditoria e tal, mas Sim. não... A minha experiência, como eu trabalhei com gerenciamento de riscos, eu trabalhei no segmento da indústria financeira. Tá, então já ajuda. E aí eu já tinha trabalhado em todos os bancos. Eu fiz consultoria pro Itaú, pro Bradesco, pro Santander, nem era Santander ainda, era ABN. Fiz pro ABN, fiz pro Banco GE, fiz para todas as seguradoras, fiz também para Asset. Então eu já conhecia o mercado, já conhecia produto, mas a parte técnica, né? Nunca tinha trabalhado com assessoria de investimentos ou com a parte comercial, era mais a parte dos backstages ali do que acontece. E eu falei, pô, beleza, vou testar aqui informalmente. Ele falou, pô, traz uns amigos seus pra conversar e aí se a gente fechar aqui, eu te pago um pedaço da comissão. Falei, beleza, vambora. E aí, pô, peguei meu telefone, selecionei uns 5 amigos ali, apresentei pra ele e 4 toparam abrir conta e investir. Falei, pô, cara, 80%? Esse negócio é bom. Aí ele falou, Akira, pô, pega essa apostila aqui do Edgar Abreu, estuda aí um final, estuda aí e tem uma prova acho que daqui 2 semanas, se inscreve lá. Essa prova tem uma vez a cada, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Na época não tinha prova todos os dias que nem hoje, né? Eu peguei a apostila, levei pra casa, estudei um final de semana, marquei a prova, fui lá, fiz e passei. Um final de semana? Um final de semana. Tava fazendo nada, né, Marcão? Então tem que estudar, né? E passei na prova. E aí ele me chamou pra trabalhar com ele e ser sócio. Quando ele falou a palavra sócio já me deu um arrepio. Eu falei, puta que pariu, meu sócio, não quero. Aí eu falei, pô, Marcelão, o nome dele é Marcelo Uva. Falei, Marcelão, não quero, cara, ter sócio nenhum. E pô, eu queria tentar fazer sozinho. Ele falou, pô, cara, conta com o meu apoio, vou te levar lá na XP, vou te apresentar o cara que é responsável por expansão, conversa com ele, monta o seu e, cara, tô aqui, meu, pra que você precisar. Falei, beleza. Fui lá, conheci a turma, ouviram um pouco da minha história, acho que falaram assim, meu, esse cara é vamos doido. ver se esse panguá aí dá certo aqui. Me cobraram 15 mil reais. Eles pra cobravam abrir. pra abrir? Cobraram. Eles, não sei se eles cobravam. Mas de você cobraram. Mas cobraram de mim. Acho que olharam a minha cara e falaram, puta, se esse cara der errado, pelo menos tomamos quinzeta dele, meu. E eu não tinha grana pra pagar. Não tinha o quinzão. Aí eu falei, puta, eu vou negociar essa porra. Falei, ó, você consegue fazer 4 parcelas trimestrais? Dos 15 mil, né? Dividir em 4 trimestral. Ele falou, pô, consigo. Então, beleza, fechado. Vou girar esse troço aqui. Fechei, meu, e abri o meu escritório. E aí, Marcão, eu nunca tinha tido experiência comercial, cara. O que eu tinha na mão? Uma boa agenda de contatos, uma boa credibilidade que eu carregava comigo da minha época de atleta, claro, de ter sido um cara íntegro, com caráter. Cara, eu nunca me achei mais do que ninguém, pô, nunca pedi nada pra ninguém, sempre tava lá com uma postura muito boa. E comecei. Então, me preparei bastante, estudei pra caceta, entendi o que era o mercado, entendi a profissão, entendi o que a gente fazia, adotei uma estratégia super conservadora, montei uma estratégia de alocação, utilizando muito os apoios que a gente tinha na época, da própria XP, e saí batendo na porta dos meus contatos. E, para minha sorte, tive muito sucesso nesse início de carreira. No primeiro ano, o meu escritório, que era Kona Invest, daí vem a relação, daí que vem a relação com o esporte. Entrei dentro dos 20 escritórios mais promissores da XP. Entrou no S20. No S20, no primeiro ano. Logo na sequência, sozinho, era eu e eu mesmo. Então era disque 1 para falar com o administrativo, 2 com o financeiro, 3 com o comercial e atendia eu. Você via a luzinha piscar e você falava uma voz diferente, né? Silêncio, financeiro. Mas era só eu. E aí, putz, logo no segundo ano eu conheci o Dani, que tinha uma operação também nova,
Daniel Bonaldi, né, para quem não sabe. Tinha uma operação nova também, ele tinha sido gestor de um single family office, já tinha bastante credibilidade para falar sobre o assunto. A operação dele era muito semelhante à minha, ele era sozinho também, tinha muito essa cabeça de alocação de recurso, de trabalhar sempre olhando para o cliente, olhando para clientes maiores. E aí eu acho que um pouco pelo meu networking, a minha carteira foi sendo puxada um pouco para clientes maiores também. A gente entendeu que fazia todo sentido a gente unir força naquele momento para trazer mais estrutura, porque era eu do meu sofá, ele do sofá dele lá de casa, a gente sem muita estrutura. Vocês não tinham escritórios, você trabalhava de casa? Não, eu comecei trabalhando de casa, o Dani também. No momento eu fui apresentar o meu negócio para captar clientes para um amigo. Esse amigo meu me falou, Kira, cai aqui para dentro da minha gestora e tem uma mesa aqui para você trabalhar, você não paga nada aqui. E a gente troca contato quando tiver um cliente pessoa jurídica aqui para trabalhar com a asset, você me indica. Quando for pessoa física, a gente indica para você. Eu sou muito grato por ele ter me dado essa oportunidade também, que é o Horman. E no final usei ali a estrutura que ele tinha, né? A gente tinha esse acordo comercial e fiquei lá por um tempo. Quando eu e o Dani a gente decidiu unir força, a gente entendeu que era o momento também da gente ter a nossa própria casinha. A gente alugou um escritório no mesmo prédio, tinha 30 metros quadrados ali, nosso primeiro escritório. Consegui um baita negócio pra gente com o dono do escritório ali, que era dono quase do prédio inteiro. E fizemos a fusão da Kona, que era o meu escritório, com a Bússola, que era o escritório do Dani. E aí a gente fundou a Vero Investimentos, que foi em 2017. Logo no ano seguinte, e aí trabalhando muito focado no cliente. E aí, Marcão, eu nunca tive experiência com investimento, mas eu acho que eu sempre soube ouvir bastante as pessoas. Isso faz toda a diferença. E você ouvir e ter uma preocupação genuína com as pessoas é o que te diferencia, cara. E ouvir é um pouco diferente de escutar, né? Eu acho que a gente tem essa capacidade que, sei lá, acho que é um pouco nata de mim, assim, eu nasci com isso, né? Cara, acho que talvez foi o que me diferenciou como um assessor de investimentos. Então, sempre procurar ouvir as pessoas, sempre entender quais são as suas dores. Que você tem de produto, entender a necessidade que ele tem, né? Não chegar e abrindo ali a capa do Batman, tem tudo isso aqui, escolhe aí, calma, vamos ver o que você precisa para poder eu te falar o que você precisa. E esquece, às vezes ele nem precisa Exato. do que você tem. Por isso que é importante você ouvir. E muitas vezes eu ouvia, e se ele não precisava do que eu tinha ali para oferecer, eu nem oferecia. Só que esse cara, o dia que ele precisar, ele vai lembrar de você. Ele vai te procurar. Você não vai ser aquele chato que ficou empurrando e coisa eu nele, sempre, né? Flavião, eu sempre tive essa cabeça. Para muita gente, eu sempre deixei as pessoas sabendo o que eu estava fazendo e qual que era a minha função na empresa, né, o que eu fazia. E aí essas pessoas depois vinham me procurar. Atrás, claro. Eu sempre tive muita preocupação, é engraçado, né? Muito meu isso. Mesmo quando era atleta, era atleta ali, tinha patrocínio e podia chegar nas pessoas e pedir patrocínio. Eu nunca fui pedir nada pra ninguém, porque eu nunca gostava, não de não me colocar numa posição de pedinte ali, mas de não deixar as pessoas constrangidas de repente ter que fazer alguma coisa com você, porque você principalmente quando você fala também nesse caso de investimento, né, Kira, que é uma coisa delicada, muito né? delicada. Muito delicado. Você entra numa intimidade muito grande da pessoa quando patrimônio você fala de investimento, que a pessoa construiu a vida inteira. Exato, né? aí você vai chegar, olha, escuta, eu vou... De repente você vai querer dar uma aula pro cara de uma coisa que ele construiu uma vida para fazer, e você vai chegar, de repente, é o que você falou, vai indicar coisas erradas. De repente, não, ele tá fazendo certo e beleza, o dia que ele precisar, você vai estar lá. Ele sabe o que eu faço e ele vai me procurar. Eu sempre tive muito essa cabeça. E é claro, é natural que as primeiras pessoas que você vai abordar são aquelas que você conhece. Claro. E aquelas que você conhece são justamente aquelas que você não quer deixar numa posição constrangedora de repente ter que fazer alguma coisa contigo porque você foi lá e apresentou. Você não quer um favor, né? Eu não quero favor. Então,
eu acho que essa foi a maior estratégia de sucesso, talvez. Isso que até, que eu pegando tenho esse tido. gancho, desculpa te interromper, mas acho que é importante para quem até escuta aí, vai escutar esse podcast. Qual é a relação, então, que você acha, assim, que fica como dica, né? Para quem hoje está ou iniciando a carreira de assessor, ou mesmo que já é um assessor, que dica ou quais dicas de ouro você tem para justamente a pessoa ter sucesso na profissão como você teve, né? Pô, primeiro, eu acho que eu falei aqui já, você realmente ter uma preocupação genuína com as pessoas e não de ser uma coisa forçada. Saber ouvir, saber entender, né, quais são as dores das pessoas, quais são os objetivos que elas têm, saber tratar pontos delicados, às vezes, né, da relação financeira das pessoas, se preocupar em sempre ter o que oferecer para essa pessoa e que o que você está oferecendo tem realmente alinhamento com o que ela precisa, né? Você tá sempre se capacitando, tá informado sobre o que é o mercado, sobre quais são as melhores estratégias, não mentir, e se realmente você não souber de alguma coisa, você falar, eu não sei, mas irei me informar e trago para você. Acho que a maior armadilha das pessoas é, de repente, terem a preocupação de parecerem despreparados, fingirem que sabe e causar uma descredibilidade, não sei nem se existe essa falta de credibilidade nas pessoas que estão te ouvindo. E o outro lado cara. percebe isso, né? Com certeza. As pessoas às vezes acham que, eu dei aquela resposta meio enganation. O outro lado percebe, até pela forma como você fala. E até pelo que você tal, sabe, né? porque quando você sabe, você fala com muita autoridade. Então, quando exato. você não sabe, você dá você aquela... deixa transparecer, né? O tal do body language, né? Você vê que o cara não tá muito confortável com o que ele tá falando, né? Você vai cuidar de um dos bens mais preciosos que as pessoas têm. A parte mais sensível do corpo, o bolso. Que é o bolso, que é o dinheiro, né? É mesmo. E assim, não é desmérito você se preocupar com dinheiro. É algo que você trabalha, sua tanga, que é o que vai te trazer lá na frente. Ele, então exato. Fazer essa demagogia, não ligo pra dinheiro. Não ligo pra dinheiro. Não tem cara, como. você pode não ser o seu valor principal, mas é importante. é importante para você ter qualidade de vida, para você lá na frente ter uma aposentadoria decente, né? Para você poder dar para os seus filhos o que você quer, para quem está do seu lado, na sua volta, para você poder sustentar as suas prioridades. Então, se você em algum momento titubeia em dar uma resposta ou dar um somebody love em alguém, essa pessoa vai pegar e vai se sentir não vai se sentir confortável em dar a gestão do patrimônio dela para você, cara. Dessa, claro. Então, para mim, esses são os pontos mais importantes. Ter a preocupação genuína com as pessoas, ter alinhamento de interesses com as pessoas. E alinhamento de interesse não tem problema nenhum as pessoas saberem que você ganha dinheiro em cima delas. Até porque é trabalho, óbvio. Que você está fazendo para elas. Claro. Ninguém trabalha aqui de graça. Você não trabalha de graça. E se você acha Esse que é é o de seu graça, ganha-pão. pode acreditar que você está pagando caro. Não, se iludir que você está pegando alguma coisa de graça, tem preço. Esse é o seu ganha-pão. Tá vendo. Então, né? Você está prestando um serviço muito importante para as pessoas, que é cuidar do dinheiro delas. Se é importante para elas, é importante para você também. E é importante que você seja remunerado por isso. Claro. Né? Então não tem problema nenhum você ter alinhamento de interesses. E sempre procurar colocar os interesses do seu cliente acima dos seus. Sem dúvida. Então acho que isso é fundamental. E isso é o que norteia até hoje os meus princípios, os princípios que a gente coloca aqui dentro da empresa, que é o que vai continuar fazendo a gente crescer e ter sucesso. É isso aí. Que é quem está lá, cara, que são os nossos clientes. A gente tem uma grande estrutura hoje dentro de casa, a gente tem áreas diversas, um ecossistema completo. Mas o nosso negócio só vai para frente com o cliente. Claro. E se a gente não tiver um alinhamento total com eles, nosso negócio não vai ter sucesso. É um dos nossos principais valores, que é o foco do cliente, né?